Opa, já aqui o Ace. E bom, de hoje eu vou falar de como eu faço minhas thumbnails apenas pelo meu celular. Eu fiz um vídeo aqui falando de como eu edito meus vídeos apenas pelo meu celular. E eu vi que vocês curtiram bastante esse vídeo, teve bastante visualização. E bom, naquele vídeo eu recebi alguns comentários pedindo para eu ensinar como é que eu faço minhas thumbnails. Na verdade só foi um, mas a gente finge que foi válido para nós ficar feliz. Bom, hoje eu vou falar um pouco de como faço minhas thumbnails pelo meu celular. Bom, a primeira coisa que eu tenho noção sobre designer é o que? Você não vai se tornar um ótimo designer depois que ver esse vídeo. Designer é um bagulho que demanda muito tempo para você ficar bom. Demora meses até anos. E eu mesmo já estou aprendendo muito e eu tenho muito que aprender ainda. Mas eu vou passar algumas coisas que eu aprendi e que eu acho muito importantes. Bom, primeiramente eu vou falar os aplicativos que eu uso, sendo eles o PS Touch ou Photoshop de celular. Bom, e o outro é o Pixel Lab, e o outro é o Ibis Paint X, bom, e o outro é o Snapseed. O último, mas não menos importante, é o Remini. E cada um desses aplicativos tem uma função bem específica, sendo o PS o aplicativo principal que tu vai fazer tuas thumbs, e os outros são secundários. Por exemplo, o Pixel Lab só vai servir para vocês fazer suas fontes. Mas no PS já tem a função de texto, então para que eu vou usar o Pixel Lab? Bom, no PS, de fato, tem a opção de texto, mas as fontes que tem lá são poucas, são bem limitadas, e não tem a função de você adicionar fontes. Que no Pixel Lab tem a função de você adicionar fontes, e aí você pode ter uma infinidade de fontes como eu tenho. E no Pixel Lab também tem outras funçãozinhas de como colocar o texto em 3D e colocar o texto espelhado e outras coisinhas. Bom, o Ibis Paint X serve para tu fazer o contorno com brilho. Basicamente isso. Eu não vou me demorar muito aqui falando sobre os aplicativos, tá? Mas eu vou deixar um link de um vídeo ensinando como é que faz o contorno com brilho, porque eu não vou ensinar isso nesse vídeo, porque senão o vídeo só tem só 10 minutos só de eu falando sobre isso. O Remini, ele serve para melhorar a qualidade das suas renders, que você baixa na internet aí. Às vezes as suas renders estão com baixa qualidade, ele vai servir para aumentar a qualidade, e ele também tem uma função de deixar os personagens meio cartoons, que é uma função bem legalzinha. E o Snapseed é muito bom porque ele tem muitos filtros que você pode colocar. Às vezes a thumb fica muito escura, você pode aumentar o brilho da thumb, ou ela fica muito clara, você pode ajustar isso com filtros. E também tem ajuste de cores. O Snapseed é mais opcional, para caso você queira fazer alguma alteração. Por exemplo, a minha thumb do Diego, eu coloquei um filtro do Snapseed nela e para mim ficou muito melhor. Então eu vou deixar a thumb sem o filtro e com o filtro para vocês verem qual ficou melhor. Bom, eu preferi muito mais do Snapseed. Bom, mas o principal mesmo é o PS Touch, que nele tem muitas ferramentas mesmo. E você vai demorar muito para aprender todas, e talvez você nem aprenda todas. Eu mesmo não aprendi tudo do PS Touch, ainda tem funções que eu ainda não aprendi, porque tem muita coisa mesmo. E um erro bem comum que muita gente comete na hora que vai fazer suas thumbs é as fontes e as cores. Bom, fonte e cores são coisas muito importantes. Uma coisa que também é muito importante é o fundo, que é outro erro que as pessoas cometem muito. Deixar o fundo preto é um erro que eu cometia bastante. Eu até vou deixar uma comparação com a thumb que eu fiz para esse vídeo, com o fundo bem trabalhado, e com a thumb que eu fiz para o vídeo de edição, que o fundo só é preto com as linhas verdes. Vejam a diferença. Bom, dá uma diferença bem gritante na minha opinião, fica muito mais bonito com o fundo bem trabalhado. Bom, e um outro erro que as pessoas cometem muito quando vê suas thumbs é na escolha de fontes e de cores de fontes. Para dar um exemplo, eu vou usar a thumb do canal do Gabriel, mas se o Gabriel estiver vendo esse vídeo, suas thumbs não são ruins, eu não estou dizendo isso, só que às vezes você pode errar nas escolhas de cores, não dando contraste e às vezes não dando para ler completamente o seu texto, porque às vezes você colocou uma cor do texto que é igual ao do fundo, e isso não dá contraste e fica ruim de ler.
Então esse é um erro muito grande e que estraga completamente a sua thumb. Bom, eu meio que refiz a thumb do Gabriel, vocês têm uma ideia. Bom, refiz ela em 5 minutos, então não ficou muito bom, porque eu também não tinha um projeto original para mexer. Então não ficou assim, meu Deus, melhorou muito. Eu só troquei o fundo e coloquei o fundo preto atrás do texto e atenuei o fundo preto. Isso já deu uma diferença muito boa para thumbnail, porque agora dá para ver perfeitamente o texto e a mensagem que eu quero passar com aquela thumb. Porque uma coisa que você tem que entender é o que? Quando a pessoa bate o olho na sua thumb, ela tem que entender automaticamente do que é aquele vídeo. Se é um vídeo de roteiro, como foi o de Gabriel, ele fez certo, colocou uns livrinhos, botou a foto do Goku, a render do Goku, escreveu o roteiro, sendo que a fonte nem foi o erro principal, foi a cor que ele escolheu, que é igual ao do fundo, não dando contraste e ficando o texto opaco e não dando para ler perfeitamente. Bom, isso é um erro bem comum e até eu mesmo cometi esses erros. E essas são algumas thumbs que eu fazia quando eu começava. Bem simples, bem de iniciante. Uma coisa muito importante para você deixar os seus fundos das suas thumbs bonitas são os efeitos GFX. O que é o efeito GFX? Basicamente é uma imagem que você vai colocar em sobrepor ou superposição linear e diminuir a opacidade, regular a opacidade. Bom, eu vou deixar aí um pack que eu peguei do vídeo do Mega, se eu não me engano, que tem uma infinidade de efeitos GFX e eu mesmo errava em usar os efeitos GFX. Por exemplo, na thumb que eu fiz no vídeo de edição, eu usei um efeito GFX como fundo, sendo que não é o jeito certo de usar. Na verdade, nem tem jeito certo de usar. Faz do teu jeito, entende? Mas é o jeito que eu acho mais bonito. Se tu quer botar um efeito de GFX de fundo, não tem problema, seja feliz do jeito que tu quiser fazer sua thumb, beleza? O que eu gosto de usar é como eu fiz na thumb do Digo. Eu coloquei ela em super exposição linear, ficando só os risquinhos verdes e tirando todo o fundo preto. Isso que é um efeito de GFX. Outra coisa muito importante para sua thumb é as linguagens das cores. Se você quiser passar uma imagem intensa, você vai colocar o vermelho na sua thumb. Cor predominante da sua thumb provavelmente vai ser vermelho, porque vermelho é uma cor que já te traz esse medo. Mas se o seu vídeo for sobre o dia mais feliz da minha vida, você vai colocar o que? Cores mais vivas, amarelo, azul claro, enfim, cores mais vivas, mais bonitas. Mas se o vídeo for mais sério, tu vai usar o que? Mais tons de cores mais acinzentadas, mais pretos, cores mais mórbidas. Essas são as linguagens das cores. E isso é uma coisa que você vai demorar muito para entender. É uma coisa que nem eu domino completamente, a linguagem das cores. Outro erro que vocês comentem muito é que de quando vão fazer o contorno, eles acabam deixando com muito brilho e acabando tirando o propósito do contorno, que é só ser um contorno, não ter muito brilho. Então tem que ter um equilíbrio. Bom, pessoas, agora eu vou falar o passo a passo de como faço minhas thumbs. Primeiramente, eu escolho uma render que eu quero usar na minha thumb e faço o contorno do Ibis Paint X. Como eu falei, vai ter um vídeo ensinando como vocês fazem o contorno do Ibis Paint X. Depois de eu ter minha render definida e já com contorno, eu vou pro PS Touch. E no PS eu começo a fazer os meus fundos da minha thumbnail, escolher o estilo de thumb que eu vou fazer e tudo mais. Depois eu vou pro Pixel Lab escolher a fonte que eu quero. Eu escolhi a fonte, eu baixo a fonte e encaixo na thumb. E obviamente, se a render estiver com baixa qualidade, eu vou no Remini e dou uma melhorada na qualidade. E já tô com meu fundo pronto, já tô com minha render com a iluminação traçada, já tô com a fonte já na minha thumbnail, tá com tudo pronto. Só falta eu ir no Snapchat e testar alguns filtros e fazer alguns mínimos ajustes, frescuras minhas. Pessoal, uma coisa que é muito importante das suas renders é o que? A saturação. Às vezes a saturação tá muito alta ou muito baixa, e no próximo PS você pode alterar a saturação. Outra vez, o exemplo do Digo. No Digo, a saturação tava
normal e diminuir a saturação para encaixar mais com a cor da thumb. A proposta de cores, lembre disso. Um vídeo falando sobre Exposed, que é algo mais pesado, então eu puxei a cor pro verde e pro cinza barra preto. E depois, obviamente, é só postar no YouTube. Bom, pessoas, então acho que é isso. Eu queria falar que eu criei meu Instagram do canal. Eu vou postar minhas thumbnails antes lá. Então é isso. Então vamos por aqui. Um abraço, amigo Ice. Fui, falou e é nóis.